Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na terça-feira, dia 22 de outubro. Hoje a família franciscana celebra a memória da beata Joséphine Leroux. Ela era francesa, foi clarissa franciscana e ela foi enforcada, juntamente com mais 10 ursulinas, em 1794. Porque elas se opuseram à lei de exclaustração, que teriam que abandonar os conventos, e também de romper a comunhão com a Igreja de Roma. Ela viveu de 1747 a 1794. E essas irmãs subiram até o patíbulo onde foram enforcadas, rezando o Te-Deum e também cantando a ladainha de Nossa Senhora. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de Lucas, capítulo 12, versículos de 35 a 38. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: que os vossos rins estejam cingidos e as vossas lâmpadas acesas. Sede como homens, que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para que assim abram para ele imediatamente a porta quando ele bater. Felizes serão aqueles que ele encontrar acordado. Ele mesmo se cingirá, se lavará e depois passará e servirá a todos. E se ele chega à meia-noite ou às 3 horas da manhã, felizes serão aqueles que ele encontrar desperto. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente estamos diante da palavra de Deus. E nós temos muitos modos de nos aproximarmos da palavra de Deus. Nós podemos nos aproximar com uma visão assim muito mágica, supersticiosa, onde nós abrimos o Salmo 90, colocamos sobre a estante e achamos que isso está bom, já é o necessário. Podemos também nos aproximarmos da palavra de Deus como homens e mulheres científicos, homens e mulheres pesquisadores, que vão buscar, estudar e compreender toda a Sagrada Escritura na sua dimensão histórica, geográfica, arqueológica, linguística. E assim teremos inúmeras informações acadêmicas sobre as Sagradas Escrituras, mas isso ainda não fará brotar a fé. Porque querer crer ainda não é crer. E também podemos nos aproximarmos da palavra de Deus com uma visão crente, de um homem crente, de uma mulher crente, que não vai se aproximar da palavra de Deus para fazer dela uma arma de vingança, uma arma de castigo, mas que vai fazer dela, sim, uma seiva para conduzir a vida, uma palavra para orientar os dias e principalmente para entregar ou trazer para nós o discernimento do Espírito necessário para conduzir as nossas vidas. Na primeira leitura de hoje da carta aos Efésios, nós encontramos uma releitura do apóstolo Paulo das Sagradas Escrituras de Israel, da Torá, onde ele vai dizer: a lei antes, ela dividia 2 povos, como se o muro estivesse erguido. E essa lei, que foi um dia instituída pelo próprio Deus para o seu povo, ela fez com que o povo dividisse todo o mundo entre pagão e judeu, entre o povo de Deus e o povo perdido, entre aqueles que têm cidadania divina e aqueles que não têm cidadania divina, entre aqueles que formam o povo de Deus e aqueles que não são povo. Por isso, então, hoje o apóstolo vai dizer: em Cristo Jesus, o Senhor derrubou esse muro e fez de 2 povos um único povo, porque não é mais a circuncisão, não são mais os ritos externos que fazem nascer os filhos de Abraão, mas a fé em Jesus Cristo. Por isso é em Jesus Cristo que o Pai acabou com a inimizade, que o Pai destruiu a inimizade dentre 2 povos, onde agora judeus e não judeus têm a mesma cidadania, são cidadãos dos céus, são concidadãos dos anjos, e tudo isso pelo mistério de Cristo Jesus. Assim nós vamos então agora o apóstolo nos recordando de uma segunda vinda de Jesus. E nós cremos numa segunda vinda de Jesus. Nós católicos cremos. Creio que ele há de vir de julgar os vivos e os mortos.
Rezamos no nosso creio. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Também na nossa liturgia celebramos. Enquanto aguardamos a vossa vinda gloriosa, logo após o Pai Nosso, também repetimos esta mesma esperança que, como crentes, nós temos. Aguardamos uma segunda vinda de Jesus. Muitos cristãos já não creem mais nisso. Já não creem mais numa vinda histórica de Jesus. E muitos teólogos, muitos padres, muitas irmãs, muitos leigos já não creem mais nessa esperança. Mesmo recitando o creio, mesmo celebrando, eles não creem nesta vinda histórica. Por isso hoje o Senhor vai dizer aos seus discípulos da primeira hora, por meio do evangelista Lucas, antes disso, que os vossos rins estejam cingidos e as vossas lâmpadas acesas. Mas essa palavra fora dita um dia ao povo de Israel que estava escravizado no Egito, quando o Senhor iria passar para cumprir a última da sua justiça, libertar o seu povo. Por isso o povo teria que estar preparado com os rins cingidos e as lâmpadas acesas para saírem da escravidão. Uma saída, um êxodo que continua até hoje para mim e para você, porque esse êxodo é uma realidade histórica. O Senhor nos libertou e continuará libertando a cada dia para que a gente não volte à escravidão do Egito. Não do Egito geográfico, mas do Egito existencial, do Egito espiritual. Por isso Jesus convida que os vossos rins estejam cingidos e as vossas lâmpadas estejam acesas. Quer dizer, ficai preparados. Vivei esse dia como se ele fosse o último. Diante de cada situação da vida, tenha esta consciência que ela pode ser a última e que o Senhor voltará. Então ele vai contar esta parábola de um senhor que foi para uma festa de casamento e não marcou a hora que vai chegar. E os seus empregados ficam então despertos, esperando ele retornar. E que assim que ele tocar a porta e bater, imediatamente eles deveriam abrir. E o Senhor então diz: felizes aqueles que o Senhor encontrar desperto. Ele mesmo vai cingir-se, vai lavar-se e depois ele mesmo vai servirá os seus empregados por gratidão. E se ele chega à meia-noite ou às 3 horas da manhã, felizes serão aqueles que estiverem despertos aguardando o seu Senhor. A noite já passou e o dia chegou. É hora de vivermos despertos. Por isso, esta palavra de hoje é um grande ensinamento para mim e para você, porque cada santo que celebramos e cada santa que celebramos também são aqueles que estavam com os rins cingidos e com as lâmpadas acesas. Por causa do cansaço da vida, por causa da desilusão, por causa também dos escândalos, das frustrações, por causa da indiferença religiosa, por causa das ideologias, todos nós podemos ficarmos também com as lâmpadas apagadas e os rins, então, não mais cingidos. Assim não estaremos prontos para poder acolhermos a novidade de Deus que passa sobre a nossa vida. Então hoje, o grande convite de Jesus para os discípulos de hoje, de ontem e de amanhã é viver a vigilância. Não uma vigilância parada, acomodada, mas uma vigilância ativa, uma vigilância de homens e mulheres que estão servindo ao seu Senhor, trabalhando na sua messe, na sua seara, até que ele venha. E nós aguardamos a sua vinda, então, trabalhando e servindo, para que quando ele venha, ele também nos encontre fazendo o bem. Um homem ou uma mulher é eterno pelo bem que faz, mas também pode carregar a vergonha eterna do mal que fez. Que esta palavra de hoje ajude a mim e a você, então, a estarmos também em nossa vida com os rins cingidos, as lâmpadas acesas, à espera do Senhor que passará sobre as nossas vidas. E que as nossas lâmpadas, então, estejam acesas. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã, se Deus quiser. Beata Josefina e demais irmãs, rogai por nós. Paz e bem.